Bom dia, graça e paz a todos. Que o Senhor Jesus, com a tua infinita misericórdia, possa estar invadindo o seu coração, invadindo o seu lar. Hoje é um domingo que nós comemoramos o Dia do Pastor. E nós temos aqui na igreja o pastor Helder, o pastor Marcelo, o meu excelentíssimo pastor Erivelto. O nosso desejo como igreja é que o Senhor Jesus esteja invadindo o coração de vocês com a graça dEle, com as misericórdias dEle. Sabemos que não é uma missão fácil, que é uma missão árdua, difícil, mas sabemos que o Senhor, acima de todas as coisas, Ele tem sustentado, o Senhor tem honrado a vida de cada um de vocês. Então, que Deus abençoe e continue com cada um. Eu vou orar por vocês, amém? Senhor, nós louvamos, nós bendizemos, nós exaltamos, Senhor, ao Teu nome. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor em todo tempo tem estado conosco. Fortalecido, Senhor, os Teus filhos, os pastores, o lar abençoado, derramado, Senhor, da Tua graça. Sabemos também, Senhor Jesus, que temos uma igreja que tem clamado. Sabemos, Senhor, que grupos de WhatsApp têm se movimentado em oração pelo Teu povo. E o nosso coração como igreja, Senhor, Senhor, nosso coração se alegra, nós nos alegramos, ó Deus, diante de Ti, pois sabemos, Senhor, que o Teu povo, Pai, tem sustentado a Tua igreja em oração. Obrigada, Senhor Jesus, por esta manhã na Tua presença, pelo Teu amor constante sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém.
bom dia, queridos irmãos. Que alegria estar mais uma vez com os irmãos para compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. É tão bom poder viver a expectativa da igreja do Senhor Jesus. Quando nós nos encontrarmos, com certeza será um tempo de celebração. É fato que nós sentimos esta ausência de estarmos juntos. Mas eu quero compartilhar sobre essa grande verdade que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de partir de um texto tão bem conhecido para trazermos uma reflexão sobre viver uma igreja relacional. O primeiro texto que eu quero ler se encontra em Atos, capítulo 2, verso 42. Gosto muito deste texto. Atos, capítulo 2, verso 42. Diz assim a palavra de Deus: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder compartilhar algo que está na Tua palavra. Pai, que o Teu Santo Espírito torne claro, Senhor, a cada um dos nossos corações, para que possamos aprender o que é a igreja que o Senhor instituiu, essa instituição maravilhosa, que nós precisamos aproveitar todos os seus ensinamentos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de ler esse texto e perguntar: o irmão crê nisso? O irmão acredita que esta igreja narrada por Lucas, ela é real ou é uma ficção? Quando nós lemos esse texto, e pensando na questão do individualismo, de cada um era importante, mas também que todos estavam juntos, mostra claramente como a igreja primitiva vivia naquela época. Todas as pessoas eram importantes, mas cada um tinha a sua individualidade. O texto vai dizer que todos eles perseveravam unânimes, seja no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é bom estarmos juntos, buscando ao Senhor. Quando você está hoje ouvindo a mensagem do Senhor, quando durante a semana você pôde ter os pedidos de oração da igreja, mesmo que nós não estejamos fisicamente, nós estamos como igreja, dividindo a carga uns dos outros. Diz o texto, em cada um havia temor. E eu acho interessante, cada pessoa tinha o temor do Senhor. E muitos sinais eram realizados no meio da igreja primitiva. Verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos. Gosto de pensar dessa totalidade, todos os crentes do Senhor Jesus Cristo unidos com o mesmo propósito. Tanto é que o verso 45 diz que eles vendiam as propriedades e repartiam com cada um. Portanto, não existia ninguém na igreja que tinha necessidade, porque a igreja zelava, cada um se preocupava com o outro. Nós temos falado de relacionamentos recíprocos e nós vamos estudar mais 2 deles nesta manhã.
E o texto continua dizendo, perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. É a comunhão que existia na igreja do Senhor Jesus Cristo. Verso 47 diz, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Esta é uma igreja que adorava ao Senhor, mas esta é uma igreja que influenciava as pessoas em volta da igreja, contando com o favor de todo o povo. E o final do verso 47 diz, e o Senhor acrescentava cada dia aqueles que iam sendo salvos. Algumas coisas interessantes nesta frase. Primeiro, quem? Todas as conversões são frutos da ação do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção, é Deus que permite, é Deus que traz, é Deus que converte o coração das pessoas para que as pessoas venham somar a igreja. Quando? O texto diz a cada dia, todos os dias, era dia de agregar pessoas à igreja, de trazer pessoas ao corpo de Cristo. Que alegria poder saber disso. E a pergunta então, e quem eram essas pessoas? Diz o texto, aqueles que iam sendo salvos. A pergunta é, quem é que chegava na igreja primitiva? Será que eram as pessoas que os irmãos queriam? Ou eram pessoas que Deus trazia? Muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência de avaliar quem são as pessoas que compõem uma igreja. Eu tenho entendido, nos textos que nós vamos ler, que nós precisamos quebrar a barreira do preconceito no meio do corpo de Cristo. Primeira coisa que vem à minha mente é que no tempo de hoje, nós temos muita gente. Nós vivemos numa cidade próxima de São Paulo, Diadema, São Paulo, ABC, há tantas pessoas, há tanta gente. Ainda que nesse tempo de pandemia tenha diminuído um pouco as pessoas na rua, mas agora, na expectativa de voltar, nós vamos ver várias pessoas no ônibus, que se acotovelam, que brigam por um espaço, pessoas no metrô. Eu não sei se você já teve essa experiência de tirar o pé de um lugar no metrô e, de repente, não poder mais encostar o pé. As lojas, via de regra, estão cheias de pessoas. As praias, no tempo de sol, os condomínios que nós vivemos, somos cercados por pessoas, e pessoas de todos os tipos. Assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo tem muita gente. O problema não é a quantidade de gente, o problema é quantas dessas pessoas nós temos interesse. Você já parou para pensar quantas pessoas que estão no ônibus quando você vai trabalhar, quantas pessoas estão no metrô, quantas pessoas trabalham com você, quantas vezes você tem atentado para uma ou outra pessoa? Nós temos a tendência de estar no meio do público, mas sem chamar a atenção individual de pessoas. Quando nós chegamos à igreja, eu pergunto para você, você conhece todos que compõem a nossa igreja? Você tem desejo de conhecer todas as pessoas? Sabe o que acontece com elas? Se preocupa com cada uma delas? Ou será que tem aquele grupinho que você tem muito mais intimidade? E alguns deles você talvez nunca tenha dirigido a palavra. É interessante que gente é o que não falta, mas o que falta é intencionalidade. E eu descubro que todos nós somos mais diferentes do que semelhantes. No físico, na aparência, somos diferentes. Na formação que
que nossos pais nos deram, somos diferentes. No estilo de vida. A igreja do Senhor Jesus é formada com pessoas distintas. Imagine se todas as pessoas fossem iguais a mim. Que igreja sem graça. Nós temos pessoas intelectuais, mas também temos analfabetos. Nós temos ricos, mas também temos pobres. Nós temos brancos ou pardos, mas também temos negros. Nós temos jovens, mas também temos idosos. Essa igreja que o Senhor tem nos dado. E nós precisamos entender que todas as pessoas são importantes. É isso que Paulo chama atenção. Lá na carta que ele escreve aos Coríntios, eu quero refletir alguns textos. A primeira coisa que nos chama atenção é que a igreja de Corinto era uma igreja onde algumas pessoas se achavam donas da igreja, especiais demais. Haviam partidos na igreja. Lá no capítulo 3, nós vemos que Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele diz, por que alguns dizem que são de Apolo, outros que são de Paulo? Cada um dizia que era de uma pessoa, ou era seguidor de uma pessoa importante na igreja. Mais adiante, Paulo vai chamando a atenção, e ele vai escrevendo para a igreja como as mulheres deveriam se portar na igreja. No capítulo 11, ele vem dar orientações para a igreja de Corinto, como eles deveriam celebrar o memorial da ceia do Senhor. E ele vem chamando a atenção sobre relacionamento. No capítulo 12, ele então separa um tempo para falar sobre os dons espirituais, porque algumas pessoas se achavam maiores do que as outras pelo dom que cada uma delas tinha. A partir do verso 12, Paulo começa a chamar a atenção da importância da unidade da igreja, de estarmos todos juntos, valorizando a cada uma das pessoas. Há um texto que começa a mexer muito no meu coração, e a partir do verso 22 ele diz, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos de mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. E o verso 24 do capítulo 12, ele diz, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade dessas coisas, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Paulo está fazendo a analogia do corpo de um corpo humano com o relacionamento que deve existir na igreja. Todos os membros do nosso corpo são importantes, e ainda que alguns nós não valorizamos tanto, todos eles são importantes. E Paulo faz essa menção porque havia uma discussão na igreja de Corinto, quem era o mais importante. Não é difícil nas nossas igrejas hoje, ou na nossa igreja hoje, nós valorizarmos aqueles que normalmente estão mais visíveis. Aqueles que cuidam no louvor, aquele que prega, aquele que é o professor, essas são as pessoas que nós vemos. Mas Paulo está dizendo que todas as pessoas são importantes. Verso 25, ele diz, com a finalidade de que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Eu quero apresentar mais um mandamento recíproco. Paulo chama a atenção de que a igreja do Senhor precisa ter a mutualidade do cuidado. Igual cuidado.
Se existe uma coisa na igreja do Senhor Jesus Cristo, é que todos aqueles que compõem a igreja são importantes e todos precisam de cuidado. Muitas vezes, nós temos colocado o cuidado a várias pessoas, apenas na responsabilidade do pastor. O que eu encontro diante desse texto aqui é que todos nós precisamos valorizar a cada uma das pessoas que compõem a nossa igreja e ter igual cuidado. Zelar por cada um deles. Verso 26 vai dizer: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Seja no sofrimento, seja na alegria, todos os membros precisam desse cuidado. Quando nós pensamos no pequeno grupo multiplicador, quando nós pensamos num grupo menor que pode se reunir no meio da semana, pode orar uns com os outros, nós vamos descobrir que esse cuidado, de igual modo, ele é muito mais fácil de acontecer. Nós precisamos descobrir a bênção de ser cuidado por alguém, mas também de cuidar daquele que está à nossa volta. A igreja, lá em Atos capítulo 2, que nós lemos, todas as pessoas eram contempladas, todos se preocupavam com todos. Isso não pode ser uma ficção, mas eu creio que é a realidade que a igreja precisa viver no dia de hoje. Todas as pessoas são importantes, todos os membros são importantes e nós precisamos cuidar um dos outros. Paulo também escreve aos Romanos, lá no capítulo 14, verso 15, e a gente vai descobrir uma coisa que nós precisamos gastar mais tempo para estudar. Capítulo 14 de Romanos, verso 1 e verso 15, vai dizer algo interessante. Ele diz assim: acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Capítulo 15, verso 1 diz: nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que na igreja do Senhor Jesus existe alguns crentes fortes e alguns fracos. Logo nos vem à mente de que os fortes, via de regra, são os líderes da igreja, são os espirituais, e os fracos são os derrotados. O que Paulo está chamando a atenção é que nós precisamos acolher a todas essas pessoas, sejam os fortes como os fracos. E eu fico a pensar e analisar a minha própria vida. Quem é que poderia se considerar forte? Paulo, o apóstolo Paulo diz: nós que somos fortes. Parece que são pessoas que têm intimidade com o Senhor. Parece que são pessoas que conhecem da doutrina da palavra de Deus. Parece que são pessoas que têm vivido a experiência com o Senhor. E quando nós refletimos sobre o fraco na fé, via de regra, o fraco na fé é aquele que, quando passa por momentos de tribulação, ele tem medo e ele tem dificuldade de acreditar no poder de Deus. Muitas vezes é o fraco com a concupiscência mundana. Fraco, aquele que não consegue dizer não para as investidas de Satanás. O fraco é aquele que muitas vezes dá ouvido a Satanás.
Paulo está dizendo o seguinte, que nós, os fortes, não podemos rejeitar os fracos. Paulo está dizendo no capítulo 15, verso 1, nós que somos fortes, temos o dever, é mandamento, é ordem de suportar. E a ideia do suportar aqui é carregar, é dar apoio. Historicamente, as igrejas têm rejeitado os fracos na fé. E o que Paulo está nos chamando a atenção é que nós precisamos acolher o fraco. Nós precisamos trazer esse fraco e se preocupar com ele. O texto ainda no verso 1 do capítulo 15 diz, em vez de agradar a nós mesmos. É verdade que às vezes nós só estamos preocupados com a nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos preocupados só com o nosso ministério, com o exercício do nosso dom, e nós não temos investido tempo para cuidar dos fracos na fé. Muitas vezes, a nossa atitude é egocentrista, pensando só no nosso prazer, pensando só na nossa vida e esquecendo o meu irmão que tem necessidades. O verso 2 diz o seguinte, portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Cada um deve agradar, deve cuidar, deve acolher o próximo. Verso 3 diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo. O verso 7, Paulo vai recomendar, portanto, acolhei-vos uns aos outros. Esse é mais um mandamento recíproco. Acolhei, recebei uns aos outros. Suporte, cuide uns aos outros, especialmente dos fracos. Invista tempo no fraco. Sabe por quê? Ele diz no verso 7, assim como Cristo nos acolheu. Assim como a graça de Cristo chegou até você, assim como a graça de Cristo remiu o seu pecado, assim como você encontrou paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo, assim como a graça essa, um favor que você não merecia, foi alcançado por você e hoje você tem crescido espiritualmente, é desta mesma maneira que nós precisamos acolher aqueles que têm maior dificuldade. Nós precisamos demonstrar amor, aceitação, perdão, carinho, amizade para com o próximo. Sabe por quê? Ainda no verso 7 diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, e ele termina, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, para a glória de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o local onde nós devemos pensar em todas as pessoas que estão à nossa volta. Ninguém deve ser esquecido. Nós temos falado e pensado sobre uma rede de cuidado. Todas as pessoas precisam de alguém que cuide. Isso é igreja. Uma das coisas que eu não consigo mais compreender na dinâmica da igreja é uma prática que algumas igrejas têm de montar uma comissão
que diz assim: comissão para visitar membros ausentes. Eu não sei se o irmão já participou dessa comissão, mas essa é uma comissão terrível. Porque quem vai visitar as pessoas que estão ausentes, precisa primeiro pedir perdão ao Senhor. Porque a igreja, que é um organismo vivo, não abandona nem os fracos na fé. Os 2 mandamentos recíprocos que eu quero trazer para a nossa dinâmica da nossa vida. Cuidem da mesma maneira uns aos outros. Acolhem uns aos outros. Que a dinâmica da vida cristã possa pregar o Evangelho através do nosso relacionamento. Eu gostaria que você pensasse nesta manhã, se porventura, ore a Deus e pergunte: Senhor, tem alguém na minha igreja que eu tenho algum preconceito, que eu tenho alguma dificuldade para conversar com ele? De zelar, eu nunca me preocupei com talvez um irmão na igreja. O mandamento recíproco diz que nós precisamos cuidar uns dos outros. Eu não consigo admitir uma igreja que existe alguém que não seja cuidado pela sua igreja. Isso não é o pastor, é a igreja. Se porventura o Espírito Santo tocar no seu coração, talvez por essa distância social, talvez pela distância da idade, talvez até pela distância da cor das pessoas. Se Deus tocar no seu coração, de alguém, dentro da nossa querida igreja, que você tem dificuldade de se relacionar, eu gostaria de pedir, em primeiro lugar, que você pedisse perdão ao Senhor. Em segundo lugar, que você pudesse buscar essa pessoa, ligar para essa pessoa, conversar com essa pessoa e se preocupar com a vida dela. Cuidem de igual modo uns pelos outros. Acolham uns aos outros. Que esses mandamentos sejam práticos na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E o Senhor tem nos desafiado a ser uma igreja da qual o Senhor estabeleceu. Pai, não queremos ser uma igreja grande, uma igreja com um belo louvor, uma igreja com bela estrutura, mas nós queremos ser uma igreja onde cada um se preocupa com cada um. Um corpo unido, onde todos são importantes. Uma família onde cada um de nós sente a dor do próximo. Ensina-nos, Senhor, a ser esta igreja que cuide de igual modo uns dos outros, que acolha uns aos outros, para que o teu nome seja reconhecido através da dinâmica da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a ser uma igreja que tenha prioridade no relacionamento com os nossos irmãos. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Que Deus o abençoe.